Então diz assim: tem temor de Deus neste lugar? Então haverá sinais, maravilhas e prodígios e curas e milagres. Tem um anjo para quem teme a Deus. Isto você vai encontrar no Salmo 34, versículo de número 7. Salmos 34, 7. Diz assim a palavra do Senhor: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que temem e os livra. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Eu recebo. Os leãozinhos sofrem necessidade e passam fome, porém, aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Vinde, filhos, escutai-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Aparta-te do mal, pratica o bem, procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhes extirpar da terra a memória. Clamam os justos, e o Senhor os escuta, e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado, e salva os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. Profecia de Jesus, sobre Jesus. Vamos orar ao nosso Pai. Salmos 34, 7. Senhor Jesus, como a igreja se alegra com a tua palavra, Senhor, porque é dela que vem a cura. É quando confessamos a palavra que a cura se manifesta no nosso corpo. Quando batalhamos diligentemente em cima da tua palavra, confessando-a e respeitando a tua palavra, a resposta vem, porque está escrito. Nós lemos esse salmo abençoado do nosso irmão Davi, e ele declarou que o anjo do Senhor está acampado ao redor dos que o temem e os livra. Meu Deus, usa esses minutos, esses 40 minutos, para falar ao nosso coração, para nos animar mais e mais nessa maratona de vida espiritual, dependendo totalmente da manifestação desses anjos protetores. E o povo de Jesus, digam todos, amém, 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 amém. Bota na outra versão para mim, minha amada abençoada, 34, 7, só para a gente ver o que está lá. Salmos 34, 7. Diz assim:
O anjo do Senhor fica em volta daqueles que o temem e os protege do perigo. O nosso tema é quem tem um anjo para quem teme a Deus. Isso não é uma frase minha. Isso foi palavra de Davi. E foi repetida pelo nosso irmão Paulo, quando ele escreve aos Hebreus, pode deixar nessa versão mesmo. Hebreus 1,14. Olha aqui. 1,14 ele diz assim: então, o que são os anjos? Perguntando. Todos eles são espíritos que servem a Deus. Na outra versão diz que são espíritos que ministram, são espíritos ministradores, que, aqui, não precisa tirar lá não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Então diz que são espíritos que ministram. Quem são os anjos? Todos eles são espíritos, que fazem o quê? Que servem a Deus, são funcionários de Deus. Eles foram criados por Deus para operar milagres, operar maravilhas, para trazer notícias. Você lembra de Maria? Quando o Salvador, Deus, escolheu Maria para ela gerar Jesus dentro do seu ventre, quem ele usou para falar com Maria? Um anjo. Então, quem Deus usou para falar com José, para convencer José que Maria não tinha traído José? Quem foi? O anjo. Então, você vê, tem mais de 300 versículos bíblicos que falam sobre manifestações de anjos. Desde o livro de Gênesis, você vê muita manifestação de anjos de Deus. Muitas. Nós que do século 21, que quase não percebemos a manifestação dos anjos de Deus, porque há muita gente que vive sem temor a Deus. Então, muita gente que são apenas religiosos de domingo, sabe, pagar a penitência no domingo, porque às vezes para alguns vir ao culto é apenas pagar uma penitência, sabe, marcar um cartão para mostrar que Deus, estou aqui, não me desviei, estou aqui, dá para mim ir para o céu, assim. Então, e essas pessoas automaticamente elas não são contadas para receber essa ministração. Elas não são anotadas por Deus para receberem esta, porque se a Bíblia diz que o anjo do Senhor, Salmos 34, 7, o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem. Então, eu não posso dizer que todo mundo que está congregando nas congregações, alguns que não temem a Deus, tem essa proteção, porque a Bíblia não diz que tem. Então, por isso que você vê pessoas sofrendo. Irmãos, eu ando por esse mundaréu aí desde 23 anos, depois de conhecer o nosso Senhor. Sabe, eu ando para cá, ando para lá. Quantas das vezes eu dentro dos ônibus, eu e minha esposa, para irmos para a congregação lá em Belfor Roxo, e o Deus tocava me falar, desce que vai ter a confusão aqui, aí a gente descia, pega outro ônibus, deixa esse passar, vai no outro. Então tudo isto, o movimento dos anjos guardando a nossa vida. Assalto, acabou de acontecer um assalto, e quando a gente chegou já tinha acontecido, então os anjos protegendo. Então eu vi muita manifestação de anjos de Deus na minha casa, na minha vida, exclusivamente na minha vida, diretamente na vida da minha esposa. Então eu vejo isso sempre, eu vejo sempre que há uma cobertura, e isto confirma a palavra de Deus, confirma que, então, quem são os anjos? Quem são os anjos? Todos eles são espíritos que fazem o quê? Que são empregados de Deus, que servem a Deus. E qual é a função deles? Os quais, os anjos, Deus envia para ajudar os que vão receber a salvação. Até a queda do homem,
antes da queda do homem, não precisava Adão e Eva ter esta proteção. Não precisava. Ele ia proteger do leão, Adão fazia cafuné no leão. Ele ia proteger do tigre, Adão brincava com o tigre. Então, depois da queda, o homem passou a viver num mundo praticamente só, praticamente abandonado. Então, se Deus deixasse o homem sozinho, abandonado, esse homem seria rapidamente destroçado. Talvez você não percebeu ainda quantos livramentos Deus já lhe deu sem você ver. Às vezes um atraso, que você vai para um lugar e alguém demora para ir, você fica aborrecido. Irmão, quando a Bíblia diz tudo coopera, é verdade, tudo coopera. Às vezes um atraso que você deixa de passar naquela rua, deixa de passar por aquele bairro, deixa de atravessar aquele sinal, você está com pressa, o sinal fecha e você fica. Aquele engarrafamento que às vezes a gente fica com raiva, mas a gente não sabe o que estava por vir se não tivesse aquele transtorno naquele momento. Então, nós que servimos a Deus, temos que entender que tudo coopera para o nosso bem. Você tem que receber isto e acreditar assim. Esta é uma vida de fé. Então ele diz, para que eles servem? Os quais ele envia para ajudar os que vão receber o quê? A salvação. Então eles estão aqui especialmente para nos ajudar. Aonde que esses anjos estavam? Até o momento em que Adão e Eva não fracassou, eles estavam onde? Aonde? Lá no céu. Eles eram empregados de Deus. Eles eram servos de Deus. Eles agiam amando de Deus. Então, quando Deus tem o homem começa a conhecer a Deus, começa através de Noé, começa uma nova era, diz que Deus achou graça em Noé, então começa um relacionamento e começa a proteção, começa o mover dos anjos para guardar, para proteger, e quando começa esse mover dos anjos, a igreja do século 21, ela não desfruta muito disso. Porque eles não imaginam o que os anjos são capazes de fazer, de remover pessoas da tua vida. Os anjos são capazes de derrubar coisas que parece que nunca seriam derrubadas. Os anjos são capazes de tirar pessoas que está te incomodando, amado. Irmãos, eu te digo isto porque eu vivo isto, irmãos. Eu não poderia subir aqui e ficar inventando coisas. Não, pastor, porque tem muitos pastores que ficam pregando mentiras, ficam inventando coisas para ajudar o povo, para ajudar a fé do povo, para o povo ficar motivado. Irmão, eu te digo que eu vivo, a minha vida é acionar esses anjos. E como é que eu aciono esses anjos ao meu favor? Se você leu no Salmos 34, põe lá, irmã, 34, 7, olha o que ele disse. 34, 7, ele diz, o anjo do Senhor fica em volta daqueles que temem e os protegem do perigo. Então, qual é a função do anjo comigo? Ele me proteger de quê? Do perigo. Então, se você observar nessa palavra de Davi, que nós lemos na outra versão, você vê que Davi fala sobre, aparta-te a tua língua do mal, não fica falando besteira. Por que ele fala do anjo, fala do temor a Deus, e depois ele vem comentando sobre a linguagem das pessoas? Não sei se você leu comigo, no Salmo 34, que nós lemos alguns versículos, né? E esbarramos em alguns versículos, que Davi comenta a maneira de falar, a maneira de proceder, porque ele sabia que se eu falar coisas, porque a gente imaginamos que nós estamos falando coisas sozinho, não tem ninguém observando. Tem um anjo observando você. Então, ele se move, a ordem já foi dada. Deus não vai falar mais nada com o anjo. O anjo está, é como você tem um empregado, tem um funcionário, que você vai para cá, ele vai atrás,
Se você não fala nada, ele fica igual alguém amarrado a você e não faz nada. Só fica andando atrás de você. Você vai para cá, ele vem atrás. Cara, você não tem o que fazer, não? Então, pega aquilo ali. Então, se você não falar, pega aquilo ali, ele não faz nada, ele fica andando atrás de você. Tem gente que fica andando atrás de você, tem um troço para pegar, tem um troço para arrastar, mas ele não faz. É assim os anjos. Ele não vai fazer se você não começar a falar. E nos momentos difíceis das nossas vidas, aí é que está o momento que você tem que falar bem. Por que eu tenho que falar bem? Porque eu tenho uma plateia que vai me servir, que ele só vai se mover se ouvir boas palavras. Se ele ouvir murmuração, se ele ouvir reclamação, ele não vai se mover. Ele não vai sair do lugar. Você quer ver aqui no Salmo 91, versículo 11 e 12? Põe lá, irmã querida. Salmo 91, 11 e 12. Olha lá. Deus mandará que os anjos dele cuidem de quem? De você. Deus mandará que os anjos dele cuidem de você, para protegê-lo aonde quer que você for. Puxa, aí eu escuto gente falar, não vou no culto porque é de noite, não vou no culto porque é longe, não vou no culto porque é perigoso. Irmão, se você não acredita, tudo bem, fica em casa mesmo. Melhor você ficar em casa e entrar dentro do armário, mandar botar um cadeado por fora e jogar a chave fora e você fique lá. Lá você vai ficar protegido, pelo menos 3, 4 dias você vai ficar vivo, depois você vai morrer. Entendeu, pessoal? Então aqui, ou eu creio nisto, Deus mandará que os anjos dele cuidem de você para protegê-lo aonde quer que você vá. Pastor, tem um tiroteio ali, o anjo mandou eu botar o peito de rolinha lá, vai levar um furo. Não tentarás, Senhor teu Deus, não tentarás o Senhor teu Deus. Então, para que servem esses anjos, pastor? Se eu não posso botar o meu peito de rolinha para levar para parar a bala? Irmão, não pode, não pode. Você é ser humano, se levar um tiro, vai fazer um furo e os caras vão morrer. Então Deus mandará que o anjo dele cuide de você para protegê-lo aonde quer que for. E o 12. Eles vão segurá-lo com as suas mãos, para que nem mesmo seus pés sejam feridos nas pedras. Bote lá na Almeida a versão, no mesmo capítulo, os mesmos versículos, para você entender. Olha lá, meus amados e irmãs queridas. 11. Porque a seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos, quais caminhos? Poxa, irmão, presta atenção. Você acha que você está vindo para a congregação para louvar a Deus? Você acha que Deus vai permitir o quê? Se Ele disse em todos os teus caminhos, eu acho tão interessante. As pessoas trabalham de segunda a sexta, tem gente que trabalha de segunda a sábado, não se preocupa com nada, sai 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, chega em casa 10, 11 horas da noite, não se preocupa com nada. Agora, para vir para a congregação, quando dá 10 minutos para as 9, meu Deus, Jesus, caramba, o pastor não acaba o culto, e a gente vai para uma festa, a festa começa às 10 da noite, e ninguém se preocupa com o dia difícil, né? Só o problema só está quando eu vou louvar a Deus. Você acha que eu estou aqui me oferecendo ao Senhor e oferecendo a Ele o melhor da minha vida, para Ele louvores? Eu estou dando crédito a Ele, estou dando honra para Deus. Você acha que essa palavra aqui não vai se cumprir na nossa vida? Que aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem quais caminhos? Todos os teus caminhos. Quem é que já teve esse livramento, irmão? Faça assim. Todos os teus caminhos. Olha o 12. E eles quem? Os anjos. Te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeçares em alguma pedra. Não é pedra. Você sabe que ele não está dizendo pedra. Problemas. Ele vai te segurar, falando, não faça sociedade. Não faça sociedade, não. Vem para cá.
Não entre ali, não faça isso, não compre isto, não vá por esse caminho. Olha outra situação muito boa, daqui a pouco a gente vai lá finalizar. Isaías Almeida. Isaías 37. Isaías 37. Vamos começar lendo do versículo 33 ao 37. Pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Assíria: não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma, não virá perante ela com escudo, nem há de levantar tranqueiras contra ela. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará, mas nesta cidade não entrará, diz o Senhor. Ordem de Deus. Porque eu defenderei esta cidade. Eu quem? Eu quem? O Senhor. Para livrar, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial, no acampamento dos assírios, a 185.000, e quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos estes eram cadáveres. Retirou-se, pois, Senaqueribe, o rei da Síria, e se foi e voltou e ficou em Nínive. Então diz ali a história que, no versículo 36, então saiu o anjo e o feriu no arraial. Está lá. Então saiu o anjo do Senhor e o feriu no arraial dos assírios. Quantos homens? Quantos anjos? Quantos anjos tem aqui? Quantos inimigos? 185.000. Meu Deus, um anjo matou 185.000. Foi. Você crê? Eu creio. Porque eu já vi gente morrer, irmão. Eu já vi, sabe, o desastre, parece que rolou um rolo compressor em cima dos assírios da minha vida. Você tem os teus assírios na tua vida, irmãos. E não é pela tua força, não é pela tua violência. Deus quer se mostrar que está contigo usando o invisível a teu favor. Recebe isto em nome de Jesus. Então diz que, e saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000, e quando se levantaram os restantes pela manhã, o que viram? Só cadáver. É isto que o Senhor vai fazer com aqueles que estão te afrontando, irmão. Pastor, o senhor está dizendo, irmãos, eu estou dizendo o que acontece, olha. Pastor, Deus faz isso? Continua fazendo? Continua. Para livrar um servo dele, ele faz muitas coisas que você vai te surpreender. Mas você precisa estar em temor a Deus, você precisa estar em obediência à palavra, você precisa estar envolvido com o Espírito. Você quer ver uma outra coisa agora na vida do nosso irmão Paulo? Almeida, Atos 27. Essa história aqui é muito linda, irmão. Depois você leia
a viagem começa no capítulo 27, no versículo 1, aí vai até o versículo 44, depois você leia isto, mas eu não vou ler isso tudo aqui, eu quero só te dizer o que aconteceu, né? Paulo estava indo para ser levado para a Itália, para chegar na cidade de Roma, e estava indo como prisioneiro, porque ele pediu para ser julgado em Roma, porque ele apelou por ele ser um cidadão romano, e ele foi levado de navio, e diz que, você já sabe da história, né, que aconteceu, o vento bateu no navio, começou a destroçar o navio, versículo 18, capítulo Atos 27, versículo 18, açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte, já aliviaram o navio. Então diz que havia uma tormenta no mar, olha lá, uma tormenta no mar, e diz que o navio começou a se decompor. Aqui no versículo 20, diz que não aparecendo havia já alguns dias, nem sol nem estrelas, caindo sobre grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Então, o que havia dentro desse navio? Desespero. Totalmente desespero. Sabe onde Paulo estava? Amarrado, as mãos e os pés no navio, ele estava preso. Tudo isso acontecendo, o navio se batendo, todo mundo desesperado e ele preso. Ele estava preso. Até aquele momento ele estava agarrado em algemas, em cadeias. Diz que no versículo 21, havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse, já tinha libertado, porque o navio já ia quebrar mesmo, para ele não morrer preso ao navio. Na verdade, era preciso terem me atendido, porque desde o começo da viagem, Paulo disse, não vamos hoje. Mas ele era um preso, como é que alguém iria dar ouvidos a Paulo, para os marinheiros profissionais, que já sabiam o caminho, já tinham feito aquelas viagens ali várias vezes, sabiam o canto, porque o cara que navega, né, faz viagem de navio, pesca, né, eles sabem o caminho, eles andam sempre naquele caminho, parece que eles fazem do mar, aquele pedaço ali, a rua, onde eles sempre passam ali, então eles já sabiam, só que Paulo falou, não vamos, mas eles falam, nós vamos sim, porque você não entende de nada, quem entende somos nós. Aí no versículo 22, mas já agora vos aconselho, bom ânimo. Você lembra quem falou isso? Jesus falou assim, neste mundo tereis aflição, mas tende, eu venci. Então, Paulo estava ali, ele falou, olha, eu aconselho vocês, porque uma pessoa com ânimo para baixo, já está difícil, irmão. A vida não está fácil para ninguém. Quem sabe disso? A vida está difícil para todo mundo. E imagina alguém sem ânimo. A pessoa sem ânimo não tem coragem de levantar para ir trabalhar, não tem coragem de sair para vender, não tem coragem de ir ao mercado, não tem coragem de ir a lugar nenhum, porque tem medo, ela está sem ânimo. Paulo falou, mas já agora vos aconselho, bom ânimo, porque nenhuma vida perderá dentre vós, mas somente o navio. Como pode, irmãos? Presta atenção nisto, irmão. Como pode alguém se levantar no meio de uma tempestade? Um prisioneiro, o cara era um prisioneiro. Era um homem que estava sendo levado para ser julgado e ser condenado. E ele disse, olha, tem bom ânimo. Vocês já não fizeram o que eu pedi, pelo menos agora tem um pouco de bom ânimo. Aí ele falou, nenhuma vida, ele falou assim, ó, porque nenhuma vida, já estava todo mundo desesperado da vida. Nós lemos aqui, versículo 20, e não aparecendo havia já alguns dias, nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal
toda a esperança de salvamento. Então, o que estava ali? Não teria salvamento. Vai todo mundo morrer. Não tem jeito. Então, humanamente falando, não havia esperança. Mas aconteceu algo que Paulo vai narrar aqui no versículo 23. Põe lá, irmã. Olha o que Paulo vai narrar. Por que ele disse aquilo? Tem bom ânimo, ninguém vai morrer. Olha por que ele disse. Porque esta mesma noite, vamos? Um anjo de quem? Um anjo de Deus. E aí? De quem eu sou? Ou seja, Paulo dizendo que ele era de quem? Aí falou, o anjo, nesta mesma noite, um anjo de Deus, porque ele sabia que era um anjo de Deus, de quem eu sou, ele falou, eu sou de Deus, por eu ser de Deus, Deus enviou um anjo. Você é de Deus? Então Deus enviará sempre um anjo para você. Nesta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou, agora, e a quem eu, isto aí tem que servir. Se esse homem não servisse a Deus, ele não poderia ser ousado dessa maneira. Ele falou, o Deus de quem eu sei que eu sou dele, mas eu sirvo a ele. Esse mesmo anjo que apareceu, também serve a ele. Ele veio para me servir, e ele veio para trazer uma notícia, diz, ele, a quem eu sou, de quem eu sirvo, esteve comigo. Falou, o cara deve ter falado, eu não vi. Você vê o João, você vê o Paulo, você vê o Joaquim, eu não vi. Eu estava do teu lado aqui o tempo todo, não vi anjo nenhum. Você vê, tua família não vê. Teu marido não vê, mas você vê. Tua esposa não vê, mas você vê. Tua mãe não vê, mas você vê. Mas você vê. Ele diz que ele esteve comigo. Fez o quê? O que ele fez? Dizendo. Então, irmão, pastor, o anjo veio do meu lado e começou a cantar a música da Xuxa. Não vai cantar. O anjo chega para dar notícia, o anjo chega para fazer um livramento, o anjo não está do teu lado para ficar te olhando, ele quer trabalhar para você, ele quer te servir, mas ele encontra pessoas que é patrão do anjo, falando besteira, se comportando como ímpio, se comportando como mundano. Como que nós vamos ter cobertura de um mundo santo? Porque o anjo está no mundo santo, irmão. Um anjo de Deus, ele habita no mundo santo. E Deus empresta o anjo que habita no mundo santo para habitar conosco. Então ele diz, Paulo, dizendo, Paulo, o que o anjo falou? Paulo, não tenha medo. Paulo, não tenha medo. Você imagina, irmão, todo mundo assustado, a água vai vencer, e vai quebrar o barco, vamos jogar a carga fora, e joga comida, e joga tudo, não era uma viagem de 2, 3 horas, era uma viagem de meses. Então eles tinham comida para meses, armazenada naquele navio, e começaram a jogar as cargas fora. Diz a história, depois se você quiser ler na sua casa, jogava as cargas, jogava fora, para aliviar, para ver se o navio parava de afundar. E diz que o anjo apareceu dizendo, Paulo, falou Paulo, o anjo vai falar o teu nome, vai falar contigo, irmão, ele vai falar contigo. Se ele veio para te servir, ele vai falar contigo, você vai ouvi-lo, como eu já ouvi várias vezes. Paulo, não tenha medo. Mas está todo mundo com medo. É preciso que compareças perante quem? Eis que Deus. O que ele fez? Por sua graça, a graça de Deus, te deu, irmãos, sabe o que é isso, irmão? Deus te deu todos quantos navegam contigo. Toda vez que eu leio isso aqui, eu me lembro da pandemia. Eu falei, irmão, pode vir aqui, irmão. Mas eu vou morrer. Irmão, morrer vai todo mundo morrer. Não,
mas eu não posso, eu tenho que ficar em casa, dentro do frigorífico, gelado, me congelar. Não precisa. Vamos louvar a Deus. Vamos passar por essa tempestade juntos, louvando a Deus. Não pode abrir, porque a justiça trancou as igrejas, ninguém pode sair, ninguém pode louvar a Deus, então deixa trancado à frente e entramos por detrás, igual a igreja primitiva, e ficamos aqui louvando, adorando, louvando, adorando, louvando, adorando. Então eu me lembro igual isso aqui, ó. Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam. Eu falei, Deus, eu estou trazendo o teu povo para louvar o teu nome, Senhor. Se alguma coisa acontecer com alguém aqui, eu serei o culpado. Ele falou, eu te dei todos que vierem aqui. Pode se reunirem, que eu estarei presente. A cura estará presente. Você sabe que isto é uma verdade que alguns que ficaram fora não voltaram nunca mais. Não voltaram nunca mais. Por sua graça te deu todos quantos navegam contigo. Então, eu acredito, irmão. Quem acredita? Quem é o da fé aí? Quem já sofreu essa intervenção? Você vê que verdadeiramente o anjo do Senhor. Eu tenho vários. Ele me passa aqui milhares de pensamento de eu ver umzinho só. Lá do sepultamento de um espírita que eu fui participar, no Ricardo aqui, cemitério. É parente meu, aí fui lá para prestar homenagem, né? Aí estou distante aqui, eu estou aqui, mais ou menos onde está aqui esse irmão aqui, esse irmão Lula. Estava lá o caixão e eu estou aqui, estava lá todo mundo chorando e tal, estou aqui conversando, não sei quem era que eu estava perto. Eu era o único cristão, pelo resto tudo espírita. Outros católicos, outros espíritas, eu no meio ali, eu sozinho, só eu cristão. E estou ali, prestando homenagem à família, né, ao lado da família, são parentes, vizinhos meus. De repente começou a ter uma sessão espírita naquele momento. O sobrinho desse que morreu, que era dono do terreiro, ele assumiu o lugar do avô, né? E ficou sendo do terreiro, cabeça lá do terreiro. Vizinho meu, parede com parede. Ele começou a receber lá um espírito lá. Aí começou a juntar gente, eu estou de longe assim. Falei, meu Deus, minha mente falando com Deus. A tua mente fala com Deus, irmão. Irmão, aprenda a falar também com a tua mente com Deus. Fala com Deus na mente. Pastor, se eu falar na mente, Deus escuta? Deus prescruta o que está passando agora na tua mente, irmão. Ele prescruta todas as coisas. Então diz que eu comecei a ficar indignado com aquele momento. Eu falei, Deus, eu não vim aqui, falando com Deus, eu não vim aqui para participar de uma sessão espírita. E começou todo mundo a perguntar, o troço que estava lá no meu primo lá, e eu falando com Deus. Aí eu falei, eu sei que o Senhor está me ouvindo, e eu sei que o Senhor me pôs um anjo comigo aqui, e esse anjo vai sair daqui, ele está do meu lado aqui, ele vai sair daqui, e vai acabar com aquela coisa lá. Irmão, foi 30 segundos, como se ele tivesse só o tempo de ir para lá. O garoto estava lá, gemendo aquela coisa toda lá, pegou o garoto assim, o garoto estava com o braço assim, daqui a pouco eu só vi só o braço do menino virar assim, para trás, e a cabeça dele para baixo, ou seja, o anjo pegou por aqui e arriou a cabeça, e saiu e tirou ele do meio das pessoas, empurrou eles assim. Aí tinha uma calçadinha assim, jogou ele sentado, ele sentou e ficou ali quietinho. Eu estou só olhando, todo mundo falando, o que aconteceu, o que aconteceu? Eu falei, eu sei o que aconteceu. O anjo de Deus que eu sirvo está aqui operando maravilhas. Então, abençoado, então, como que eu vou duvidar do poder de Deus? Porque eu experimento isto, eu vivo isto, a minha vida é isto. Não tem como eu viver batalhando no mundo espiritual e não ter esta garantia. Eu me recordo uma noite, era 2 e pouca da madrugada, um temporal,
Me chamaram para arrancar um demônio lá de uma prima minha. Chego lá, tá lá umas 20 mulheres do espírita. O crente tem medo disso. E chegando no lugar, vê assim, não entra. Vai correndo para casa, vai chorar debaixo da coberta. Eu sozinho. Quando eu pus o pé no portão assim, já o demônio já gritou: quem te chamou aqui? Eu falei: cala essa tua boca e cai fora, maluco. E tá, já entrei, cai fora, sai, já. Comecei, em nome de Jesus, sai, já. Vai caindo todo mundo para lá, e os capetas subindo tudo, e minha prima lá, eu falei: sai dela também, em nome de Jesus. Pum, saiu. Agora levanta dessa cadeira de roda. Meu tio paralítico na cadeira de roda, porque o demônio paralisou. Na mesma hora, quando o demônio saiu da minha prima, o meu tio levantou da cadeira na mesma hora. Então, você vê, abençoado, isto é o poder dos anjos de Deus. Então, eu não estou aqui te contando historinha, abençoado. Estou aqui te dizendo verdade. Desfrute dessa manifestação. Todo mundo desesperado, vai morrer todo mundo. Aí Paulo falou: olha, fique calmo, tem bom ânimo. Está lá no versículo 22. Mas agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá dentre vós, somente o navio que vai se quebrar. E como é que vai acontecer? Não vão morrer afogados se o navio se quebrar. Ninguém morreu afogado, que o navio se quebrou pertinho da praia, que o navio se partiu, mas já estava próximo à praia, eles só deram 2 braçadas, estavam na praia, na areia. Aí diz, Paulo falou: como é que você sabe que o navio não vai quebrar? Porque esta mesma noite, no versículo 23, porque esta mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou, de quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, falou para Paulo, ele vai falar contigo, irmão, ele fala contigo, ele vai falar: Maria, João, não tenha medo, eu vou trabalhar por você, você não pode fazer, mas eu estou aqui, porque o Todo-Poderoso me mandou estar aqui para trabalhar para você. Você não pode fazer, mas eu vou fazer, eu vou abrir, eu vou derrubar, vou tirar, vou limpar. E ele faz, irmão. Ele faz, você pode acreditar que Ele faz. Se você começar a clamar, a buscar a resposta em Deus, não é no teu braço, não é no teu braço, não é no 38, na pistola, é no poder dos anjos de Deus. Então, irmãos, eles estão aqui. Tua entrada e tua saída. Não vai acontecer, olha, o ônibus vai ser assaltado. Teve uns anos, muitos anos atrás, mais de, deixa eu ver, tinha uns 30 anos que eu tinha na época, estava dentro do ônibus com os irmãos de umas igrejas lá, que quando eu entrei, tinha uns irmãos de umas igrejas, e começaram os irmãos: meu Deus, o ônibus vai ser assaltado, que coisa, o ônibus está muito cheio, vai entrar bandido. Eu falei: vocês vieram de onde, gente? Viemos da igreja. Vocês parecem que vieram do inferno. Vocês não sabiam que Deus já deu ordem ao seu anjo para que te guarde em todos os teus caminhos? É mesmo? Eu falei: está escrito. Está escrito, irmãos. Diga: está escrito. Se está escrito, eu creio. Se está escrito, eu vou desfrutar do que está escrito. Amém? Então, terminamos dizendo: quem teme a Deus tem um anjo que guarda, e ele vai te guardar. Tu vai voltar para tua casa, tu vai voltar na terça, tu vai voltar na quinta, tu vai voltar no sábado, tu vai voltar no domingo, tu vai trabalhar, tu vai ao mercado, tu vai para lá, tu vai para cá, e nada vai tocar em você, irmão. Pastor, o tiro, irmão, começa a declarar lá no teu bairro lá que os anjos de Deus, ele matou quantos? 100. Ele pode acabar com aquele ninho de cobra que está lá no teu bairro, na tua rua. Pastor, está tomado de gente do mal. Começa a invocar o anjo, manda eles botar todo mundo perturbado, um atirar no outro, um enfiar a faca no outro e acabar com tudo, irmãos. Você tem que acreditar nisto e invocar o seu, não ficar reclamando. Ponha os anjos de Deus para trabalhar. Assim disse o Espírito Santo, esta é a vontade de Jesus. Vamos ficar de pé, irmãos. Fica de pé, santificados em Cristo. Glórias a Deus. Próximo encontro teremos terça-feira. Aleluias. Glória ao nome do Todo-Poderoso. Aleluia.